na kun sapa meta tiu meta na kun sapa tiu meta nya garandi di bulama. Muito obrigado. Suma tempo que ana permitir. Não diz aqui parte de Salamaré. A mim me se passa para informação, mas tem limitação de tempo. Para falar com a nível de conselho. Também a gente está muito preocupado com a questão de eleições, que se vê que é problema de jornalistas, mas me se tranquiliza a voz. Aliás, me se lembrando da voz. Ali na Guiné, coisa de eleições, que está esse problema. Depois de eleições, que está esse problema. Se vou lembrar, eu penso que o Humberto Prona falava para vós, e a nós, enquanto Conselho Nacional de Comunicação Social, nós temos que código de conduta eleitoral. O código de conduta eleitoral, onde é que nós convida tudo organizações de classe e tudo órgãos de comunicação social, incluindo rádios comunitários. Está fazendo proposta de alguns instrumentos de leis que estabilizam a atuação de nossa profissão. Então, dentro daquilo, nós temos que ensinar que código de conduta, e hora que ensinar que código de conduta, e tem que ter um painel de monitorização de todos os órgãos de comunicação social, incluindo redes sociais. De maneira que tudo está corrigido. Esse papel de quê? Dentro de ali é por testemunhar, para evitar precisamente candidatos, partidos políticos que não concorrem, que é que interessa aos jornalistas nessa causa. E programas, projetos concretos, que não leva o povo para fazer. Isso que é interessante. Agora, isso é uma coisa que fala, se jornalista quer saber o que não vai explorar, o que não vai fazer, e pega atrás de um candidato ou um partido, e não vai contar se coisa, outros gente, e não tomar espaço, e não bind, e não compra, e não vai largar coisa, tudo coisa daquilo lá, que se está direito ou que está direito. É comandar, no dia vai ter de coisas, como que diz, antes que não sai. E a gente fala ali bem. A nós que pode promover, a nós também que pode acabar aqui a terra, para livrar-nos daquilo. Para aquilo, não temos atenção. Tudo gente que está ali, e tem diferentes tipos de órgãos que não tem. Como é que a gente tem que entrar? Sobretudo rádios, como é que a gente tem que entrar na nossa profissão? Porque americanos estão falando como no mundo, há jornalistas e outros. Porque por outra fama que não tem. É uma profissão transversal, não toca tudo, um pouco para todo lado. Mas a voz e como não disse não profissão, não banalizado. Para ver de quê? Vou desculpar em termos, para ver de não barriga, que não católica própria. Bom para que isso fique claro. E que tem jornalistas ricos de na outra parte do mundo, a você tem. Para que não fazer negócio assim. Agora, vou o misto. Vou buscar na outra profissão. Nem na Guiné-Sul, fala que não busca para fazer, o cara não faz nada. Vou estar comprometido, vou fazer facido, o cara não faz nada. Como é que por ser jornalista, você é militante de um partido, ou conselheiro de um candidato, qual verdade com a notícia? E eu não estou ali. E não fala como que e tem mangarinha de quem jutiro, né? É povo que tudo de. E tem mangarinha também que povo se como é como que está funciona. Então, para ver daquilo, a não pedir. É coisa que não faz sido, a mim não está sugerir. Porque é que está um bocadinho ficado. Gente que está ali, tem um programa antes de uma chamada eleições, para ter um debate nas diferentes rádios, para entrar em cadeias, rádios comunitárias, para não poder passar uma mensagem. Porque quando não vai próprio candidato dos partidos, eu não consigo pensar. O que é que não leva? Será que ainda sai? Não conta muito barato. O país está em primeiro lugar. Para ver de quilo, não digo o que é que bom para o país, não te aquilo. Coba mal, discursos que não te ensinam problemas étnicos, religiosos, tribais, não evita de quilo. Porque o jornalista está trabalhando que se notícia, que se consciência. Se não faz aquilo, o cara não faz nada.
mas fica ali porque minha sobrinha está na Índia. Obrigado. Muito obrigado e agradecer jornalistas que estão ali presentes, agradecer também no painelistas com o grande presidente Indira. Obrigado e não gosta, não conselho na logo dele, não gosta de continuar a ouvir a nós que está no interior, ora que defender a classe. Ibarrari como apanhar no interior é nada fácil, mas não gostava de ouvir voz mais bias, ora que não papel de assunto de jornalistas que tem impedido de entrar numa sala de conferência de imprensa ou de esclarecimento ao povo. Então, se não ouviu maneira que não ouviu no interior, se acontecer, não está parabenizar, mas não me estava ouvindo mais bias nessa situação. Para evoluir, me falar como é muito interessante de continuar. Musa fala como a professora Musa fala como não cabe só para falar não é que acontece, mas não bem para mudar alguma coisa. Minha desafio está falar sempre como maneira que não percebi melhor como hora que falaram como cachorro morde pecador, rica notícia, mas pecador morre cachorro notícia. É que não tem que ter nenhuma força. Notícia, aquilo que merece notícia. Na verdade, tem linguagens violentas que estão usadas. Mas para quem está pegando para notícia, e a nós que está de políticos força de falar mal ao povo, porque quer que está falar linguagens violentas, como mal. E a nós que está deles fala, se que parte está cortado, e cada deles fama de escrever na seu discurso, e cada deles fama. Exemplo só, e aconteceu com um político na rádio comunitária, e vai lá e fala como e misti papel. Jornalistas tudo panda, mas que se coragem é desligar fio, para bem misti para fazer direto. E fala como a partir de hoje, em tal cidade, que história ninguém na passeia na rua. E pensa como aqui se conversa chiga povo, hoje aqui vai hoje tudo gente na anda pacificamente. Gente que está falando como se não olha alguém na rua, cada mãe pega esse filho, a nós jornalistas que está pega que parte na notícia e que parte que tem que vai para a rede do povo, porque o povo que gosta de ouvir que eles e povos livres, a nós não luta por não liberdade. Liberdade, discurso de liberdade que não me continua a ouvir. Esse tipo de ser um desafio a partir da hoje. Rádios que tem, e que tudo gente que gosta de ser atitude que está escutando aqui rádio. Então, só que discurso que pode estar passando nessas rádios. É isso que me fala, por não continuar a realçar, isso é parte muito importante. E tem coisas que segundo que na deles força até a hoje, não vai buscar, porque isso é segredo, é falar segredo do Estado, mas é verdade. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro, me estigar desse Fórum de Paz, que Sinjotex, para essa importante iniciativa de organizar esse café jornalístico e para agradecer a presença, pela primeira vez, não pude fazer parte desse debate. Me pega, onde que não garante, fica nele, Humberto Monteiro, para responder a questão que não tira para fazer, de como que não pude, o que é que não pude fazer para chegar a outro patamar. Para falar como é verdade. No jornalismo é profissão nobre, profissão transversal e um trabalho privilegiado, nós temos a oportunidade e o privilégio de lidar com todo tipo de índice, mas também ele que está no risco, para ver aquilo que conta a verdade, que não alma, que não espírito, ou que não fala alma, não espírito, não fala de jornalismo. Na toda parte do mundo tem as guerras. Olha onde é que os jornalistas são matados com bomba na cara, na investigação de crimes de corrupção. Dois jornalistas matados, primeiro isso é verdade na conta política, na política, na Gâmbia, na Moçambique, na Burkina Faso, na banca de outros países, onde é que o jornalista queimado, pibo na cara, com o motorista. Portanto, esse sempre no dia a dia. Políticos, apesar de tudo, não tem ainda algum coisa no lado, algum coisa no favor. Comandar-os é criar outra estratégia de firmentação rádios, para poder ter alcance mais. Mas ele ainda não sobra com algum coisa. Esse calma.
Não tem que juntar ali para não arranjar mecanismos. O que é que não deve de fazer? Para não salvaguardar, para não defender os direitos e para não fazer ouvido. E verdade, como nós, enquanto jornalistas, nós, cidadão, suscetível a responder de acordo com aquilo que nós fazemos, que está dentro da lei ou que está na lei. Essa é verdade. A não ser que é pecador especial. Mas não deve de arranjar saídas. Não deve de ser um único. Não tem que ser todo tipo de notícias. Não mostrar boicotes na toda parte do mundo. Não é deputados de bancadas, ou que concorda, ou que está de acordo com alguma coisa, até boicotar a sessão. Que é que mandar nós jornalistas que está passando todo tipo de notícias não can aprende. Para nós estar ao lado de nossas instituições, ao lado de nossos órgãos. E cada um por si, Deus por todos. Não bandios na cercado no trabalho, não rádios na fichado, mas não está lá sempre presente. Não carrega saídas. Não boicota. Não está numa sessão. Não colegas cercados escandalosamente. O que é que não pode fazer? Uma nova denúncias, não vai. Um rádio fichado, não boicota. Não tem que ter a coragem. Nunca pode deixar, por exemplo, um dia só que esse sindicato ir na papiar, ir na cercado, ir na ameaçado, ir na fazer tudo. Tribunais na fazer conferência ou ela cercar jornalistas, mas não está lá. Para ver de quê? Não tem útil na cuido, sou assessor de imprensa, sou diretor de comunicação nos ministérios, sou diretores de órgãos na rádio, de rádios, etc, etc. Porque hoje tem diretores de informação, tem chefe de redação, tudo tem encomendado. Enquanto não está nesse pacifismo, não quer sair dele nunca, porque guerra sempre tem, e cada dia mais tem. Isso é uma comerciante com imposto, com fiscal, com alfândega. E assim, isso é uma política própria. Sair de cal, não junta, não tem sindicatos, manga dela. Não tem organizações de associações de jornalistas de rádios. Não tem coragem. Não quer morrer de fome. Não salário cabali, não pedido mal na Guiné-Bissau, não continua mal. Não fala não pedido mal, imprensa. Não salário cabali nada. Que lá não pedido nem quer, não ardal não. Fama não tem. Poder, isso é uma imprensa, quarto poder só no nome. Então, única saída, na verdade, é para não junta. Não humilhado, não cercado, não tratado mal, não junta, não boicota. Não faz lumbias. Paula, desculpa, só para referência. Olha, Paula Melo, que Yusuf que está prendido na televisão, tempo de Caetano Nchama. Pabia está nado mandinga enquanto opositor. Nado mandinga respondeu. Yusuf passa aqui no jornal. Com Paula. É prendê-las. Não mobilizar. Não sair na rua. A pé. Com não cartazes improvisados, manuscritos, mal feitos, mas a mensagem estava lá. Não marchar de televisão. Até prematura. É largado. N exemplos tem. Não vai por baila. Não vai em outro lugar. É ficha rua, é ficha caminho. Não tem que ter saídas. Se não quer fazer, não continua a ser de refém de políticos. Não continua a ser de referente de comerciantes. Esse nunca para existe. E nem existe até fim do mundo. Gente precisa de nós. É mais precisa de nós. Porque é me estou ouvindo. Se não se está cumprir regras deontológicas, somos aqui que falado ali. Tipo de notícias que não tira. Tenha coragem de fazer pergunta. Vou falar avião, vou falar dinheiro, vou falar hospital, não dele tem gosto. Não tem condição de trazer pergunta. Quem pode responder, quem pode responder. Mas a mim tem condição de trazer pergunta. Se a mim fazia lá, os outros faziam lá, mas outros faziam lá, quem tem a começar de ouvir no culto. Enquanto não deixa coisas isoladas, e falando, e balcrani, rádio tal, a nós não cura, não aproxima, não agrada. Para ver de trococinho que não está recebendo lá, não cana bem nem cá. É que não deve pensar nela. Para não ser alguma coisa concreto. O que é que não pode fazer? Porque cá ninguém ganha defender não. E cá jurista, e cá juiz, e cá tribunal, e cá nada. Muito menos partidos políticos. A nós que tem que defender na cabeça. Essa que é a minha cidade em termos de contribuição. Muito obrigado, Sibiti, camarada Igos. Em vez de alguém garante que não vai para ver. Antes de mais, não fala boa tarde para todo gente que está ali. Esse primeiro viagem que na participa na café jornalístico, para mim, é motivo de contentamento, é motivo de alegria, para ver manga de gente que não olha quanto tempo, não olha eles.
E também manga de ideias, talvez que não tenha dúvidas, não tira bocadinho na minha canhenho. Não cana vai para petiu, suma que você vê a minha alguém garante. Então, o que não vai falar? Dintes papel de tio sobre liberdade de expressão, dintes papel tio sobre papel de jornalistas, dintes papel tio sobre outros assuntos. Mas a mim, não vai resumir minha comunicação na três coisas. Primeiro, e tem a ver com notícias falsas. Não luta para notícia falsa, acaba nos órgãos. Como aqui pode acabar? Ora, quando nós próprios não temos responsabilidade no nosso trabalho. Todo dia na papiada de desinformação, nos últimos 5 anos, nós sabemos que com a bala no país, principalmente questões políticas, e põe com que todo mundo está contando mentira. Para ninguém que também procura verificar assunto que recebe num órgão ou que recebe na mídia e está pegar e cita só fonte, só uma única fonte que acha como é credível, sim vai procurar factos convincentes que pode pôr com que notícia cedo verdade. E uma outra coisa que o Nhagaran disse bite papel dele, dentes rouba minha ideia, tio, mas não papel só. E sobre boicote, não tem que ter capacidade e coragem de boicotar tudo o que acaba ali. Me se desafia qualquer um de meus colegas que está ali. Nas eleições que na vizinha, não consegue boicotar desde campanhas eleitorais até no último momento que não vai votar. Qualquer alguém que põe em causa dignidade de pessoa, quem que na papel de raça, de religião e de ódio. Me se desafia, boss, para ver que acha como a missão que outro capudi. Mas se não junta, não é fácil. Como é que não pode fazer? Qualquer órgão de comunicação que põe em causa dignidade, integridade de notera, ou que põe em causa pluralismo de opiniões, não boicota que órgão. A mim cana fala para não boicotar pessoas singulares, instituições ou políticos. Não consegue boicotar nós próprios. Se não tem a capacidade de fazer aquilo, então não pica daquilo nesse lugar. Quem que trabalha direito, que não conta com ele, não debate público, que não conta com ele, não luta. Então a luta continua, não fica para ali. Obrigada. Gosto em vez de tu, Pedro Quare. Muito obrigado. Tenho duas felicitações antes de avançar com a questão. Primeiro, este fórum de paz, para essa iniciativa tão importante, que deveria bater repetir mais. Segundo, me felicita aquilo que o Humberto fala, jornalistas de frente, que estão na linha de frente. A nós outros não foi jornalista, não continua a ser, mesmo no nosso espaço de ONGs não está a fazer comunicação social, mas é mais na sombra. Então, me vai direto à proposta que me deixa. Se não me para jornalistas ser transparente para fazer seu trabalho como deve ser. E tem alguns aspectos que nota como e está faltando-lhes. Mas aqueles que podem fazer que tarefa, podem ajudar. Entidades associativas, próprio Conselho Nacional de Comunicação Social, sindicato, ordem de jornalistas e mais outros, poder elaborar um perfil de candidatura. Penso que está contribuindo bastante para não poder filtrar próprios trabalhos que os jornalistas não fazem, direcionado para aprofundar aqueles que têm isso dentro daqueles critérios de perfil para um candidato, de diferentes níveis, candidato desde de deputados ao mais alto nível, para trabalhos que não fazia com os jovens, então procurava sempre falar, se não me estiver amanhã ser de bons políticos, não começar desde já, na grupos associativos, para ter um perfil de candidato para liderança de juventude, de um órgão de juventude. Se não quer fazer aquilo, não começar a copiar jogos políticos que não estou atualmente políticos estão a fazer. E organizações de juventude não é fácil de sapatear em outro, para poder subir poder a todo custo, que lá não começar a ter, não começar a ser torto na aprendizagem de participação ativa na atividades políticas. Portanto, essa é uma proposta que me estive a fazer. Em relação à
a Conselho Nacional de Comunicação Social em específico. Então lembra que a mim faz parte, a minha era uma representante de classe jornalística na primeiro grupo de membros do Conselho Nacional de Comunicação Social. Mas que nessa fase em que tem estado a acompanhar, na altura, não está deparado com o problema de como é que não entrevi se contra que tem queixa dirigida para o Conselho Nacional de Comunicação Social sobre determinados aspectos. E eu não bem acha como é possível, mesmo se que o Supremo Tribunal está fazendo. Ora que um acontecimento de interesse público e que tem nenhuma queixa dirigida para o Conselho Nacional de Comunicação Social, eu não acha como é contra procedimentos, Conselho dividir agir, tirando uma diretiva ou mandando interpelar guintes que estão em causa para poder cortar na raiz aquele problema. Portanto, essas duas contribuições que me estive a fazer. Muito obrigado. Pensam que a completar 2 minutos não passam parte do meu minuto para outros. Alda, você em vez de Alda? Me vai pegar o microfone. Mister fala bom dia a todos irmãos que estão nessa sala. Mas antes de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade que dá de estar ali junto com colegas e novos colegas. Meu nome chama simplesmente Alda Costa. Eu fui jornalista na Rádio Nacional durante 20 anos e depois de 20 anos um barro posa para não voltar mais a jornalismo. A mim de sindicato de jornalistas, CJTEC, a mim de sindicato de mulheres jornalistas. Mas sinceramente, meninos que estão ali, gosta de olhar voz, gosta de conhecer o nome de cada um de vós. Havia tobe manga de rádios, mas não fica um bocadinho contente, outro não fica triste. Havia de ética, de ontologia. Pode ter escrito no jornal, está lá uma chave de ouro. Vou entrar na redação para escrever, vou consultar que ética está falando com o jornalismo. Assim, vou não ter medo de fazer nenhuma notícia. Ninguém quer aprender voz, ninguém quer pôr voz na calabouço. Havia bom observar pura e simplesmente ética que deontologia. Se não tem aquilo, não está sentindo medo. O jornalista que pode ter medo. O jornalista é alguém que pode emocionar para cada passo, para cada momento, no ambiente que está. O jornalista é alguém firme, que suma polão. Polão que está na Bragosa e polão mais firme. Suma que pesa o solão que estava na 3 de agosto, no Hospital Militar. Vou firmar lá, jornalista, que vai para a esquerda, que vai para a direita, sempre para frente. A não ser que eu não fazia jornalismo. Não trabalho na cara de ninguém que não faz essa cobertura. Se uma gosta que o sistema das Nações Unidas não faz. O trabalho na bucaro de imprensa. A imprensa tem que ter na cara. Não tem borruna 12 amarelo na Rádio Nacional, nos anos 79, 80, 80 e tal. Só naquele cara que não trabalha. Não trabalho na boleia ninguém, para que eu ouvi o que é falar, para que me influenciar amanhã, que não escrever. Para nós, ser humano, não escreve que isenção, que imparcialidade. Ninguém quer chamar na tribunal. Se não chamar no advogado, que não tem trabalho, tio. Para não vai para a lei, não falar a ética, que deontologia, que recomendar, é como não faz isso. Não disse de ser parcial. Batangaba. Então, se jornalistas tudo não falam. Mas fazendo assim próprio que diz ser. A boa que para boa opinião naquele assunto que cada boa. A boa vai apenas fazer cobertura. Se falar no cada se mulher dinheiro de fer, porque não falar cada para vir toma dinheiro e compra cabelo humano. Não, aquilo é que a boa opinião. Jornalista que até tem opinião. Jornalista é isento para fazer só o que olha, o que ouve. Se tem, acaba pesquisa gosta que tem no jornalismo. Alguém está com seu trabalho lá, amanhã que está acabando. Povo agora que consegue informação. A árvore cai na estrada de Jabada. E cortar, que até que receber a estrada. E quantidade, informação e continuidade. Para ver jornalista tem informar, tem educar, tem sensibilizar. Aquilo aqui trabalho jornalista. Não tem essa cabeça para ver um professor nobre. E firma na chance uma pecador. Uma notícia ética é lead, cabeça, tronco e membros. O canal aconselha membros para vir na tronco, para vir na cabeça. Ele é errado. Manga deles está fazendo. Sobretudo os jornalistas de rádio comunitária. A você jornalista paciente, e como a você está na comunidade, agora que você tem dupla função, de servir a comunidade e servir o povo em geral. Para ver a hora que você faz o trabalho, tudo gente não habilita, acabou só com fazer, ou na boa comunidade que você está, você tem que tomar atenção. Não fala mais obrigado por a oportunidade. Para ver sempre fala em Dira, Paulo. Não queria um debate de nova geração com a antiga geração,
de jornalista para não poder transmitir eles conhecimento. A minha rádio, se escrevia português mal, para falar para fazer um quito, camba juju, um cacique, natural, e cá bobaque, e cá próximo, e próximo, e bubaque, fazer um quito. Não chama, suma que está falando. Quando vai inventar, abrir vogacha, ou que não na papel, suma que gente lá de Mongolê, não papel, não português direito. Gente tem que bater papel português correto. Se tem países de palavra papel português corretamente, e Guiné, se interferência de ser língua materna. Que é coisa que não nem inventou outro português, bata falar habeas corpus, e habeas corpus. Não punta jurista, como aqui está falado, para eles que é autorizado na chama. Que não chama mais, se não chama mais, a gente fica mal. Tudo que é que jornalista papel, é que a gente está copia. Ele está ficando a falar, parte em passa, jornalista está falando parte em passa. Que é que? Jornalistas em gente nobre, o que aqui não é voz firme, bom na papel, não ouve voz com atenção, acabou dingue. Obrigado, peso. E nem não quero fingir também. Muito obrigado. E gosto de ser o vez de Aguinaldo Ampa. Muito obrigado. A mim também, não começar para parabenizar todos os painelistas para brilhante explanação daquilo que foi o tema que nós estamos abordando ali. Portanto, está muito feliz para estar ali, para olhar mais velhos que estão ali em massa, mas também nova geração está acompanhada. Só que alguém fala ali, aquele momento em que a nova geração com a antiga geração está a interagir para poder não só beber de experiência, mas também para poder chopotear algumas coisas que talvez a antiga geração podia fazer, para que está direito, o caos não podia fazer. E eles também estão ajudando a orelha para não poder andar naquele caminho que nós estudo não tem. Tema, ou seja, frases que chamaram ali tão forte, jornalismo está em risco, está em ameaça na Guiné-Bissau, se alguém fala, e que só na Guiné-Bissau, mas na toda parte, mas de nós está sendo cada vez mais recorrente para ver que não só para questões de própria forma que está exercido no momento a profissão de jornalismo, mas também própria entrada nessa profissão, como que nós estamos a fazer seleção, para quem que está a fazer esse trabalho, que talvez manga deles que está dotado é que orientado direito antes de começar o trabalho. Outro fator que está a ameaçar tanto e tem a ver com essa era digital que nós estamos a viver hoje, de que nada de fake que está lá. Soma que não é papel na questão de tratamento de informação antes de difundido. Ora, que tem as páginas de que tudo é fazido direto, tudo aquilo que alguém papia, sobretudo nessa campanha que não vai nela, e não acabar para difundir e não acabar para sair. Talvez na órgãos de comunicação social ou tradicional, é possível ainda para via de gravação que está fazendo para depois e dar um tratamento normal antes de difundido essa informação. Então, pensar como e tem necessidade bastante, apesar do país que não tem, de legislação, só que mais velho papel é caule de essa área digital, porque está mesmo penalizado. O Bolsonaro da ordem de jornalista costuma falar como na Guiné-Bissau só quem que gago que acaba por ser jornalista. Porque assim, e essa ameaça na crescer não continua onde que nós estamos. Não tem um outro fator também que tem a ver que orco não continua a difundir essas informações. Depois que tem tanto segmento, como a manga de gente fala, não tem órgãos de comunicação social que está na agenda própria. Não está dependendo das agendas de partidos políticos e de organizações. Ora que assim, não é obrigado a difundir tudo aquilo que é necessário. Ora, um órgão de comunicação social consegue ter só duas agendas que é solicitado para dois partidos políticos. E aquilo aqui não faz notícia, ainda tenta explorar, no máximo para poder difundir. Aqui tenta explorar e notícia alguma coisa que é correto naquela informação. Porque não nota como gosta, assim como fama, e o papia mal, ou usa palavras mal, exatamente, a pouco mais a ter fama na sociedade. Ou seja, o próprio gente está acabando para acompanhar tanto aquele aspecto. Outra coisa que o papel dele tem a ver com a qualidade de profissionais de órgãos de comunicação, ou seja, de profissionais que não têm na órgãos de comunicação social. E verdade, como alguém papel, se não está na risco, por gente que no passado talvez trabalhou, é formado nessa área, é treinado para fazer, a ossa é castanha para via de situação que tem nós no órgão de comunicação social, e raros também que pode para proprietários, tatice, qualquer alguém que se
lei um bocadinho ou que sabe pronunciar qualquer que seja a palavra. Então, se esse continua, não continua essa situação que nós vivemos nela para sempre. Outra coisa, não é para de essa qualidade, mas é que fugir da regra daquilo que qualquer condições de órgãos de comunicação social para fazer um jornalismo verdade. Não pode papiar manga de coisas ali nessa coisa que nós está nela. Qualquer condição de um órgão de comunicação social para um jornalista, para mandar um repórter para cobrir campanha eleitoral que se meios próprio, sem depender de boleia de um partido político. Sem evita daquele perdemos famoso que está dado. Que manga de gente se pensa como a hora que é das jornalistas 25 mil para vir sair aquela e comprar notícia e que missa aquilo aqui tem que sair. E a hora que alguém que está preparado nessa área, nessa caminhada, ainda acaba para fazer a agenda daquele alguém, porque ele também está para perceber como é dando dinheiro, então tem que fazer essa agenda. Então, para aquela, é preciso para não continuar a trabalhar, não só cada órgão trabalhar no aspecto de afirmar direito, mas também organizações de classe, tipo de contribuir, suma que aquilo que nhaga está para pé da manga de beça. Apesar, não autores políticos que estão interessados para aquilo. Para ver de quê? Para ver se órgãos estão dotados de meios para fazer trabalho, dotado de meios, é para fazer trabalho excelente, talvez aquilo que está escondido não acaba para tirar. Então, é que está preparado para não ter essa condição e preciso para nós próprios não trabalhar organizações, junto de organizações internacionais e outros parceiros, para poder adotar meios de comunicação social, meios, mas também arquifacido e ter exigido qualidade de trabalho e qualidade de jornalistas que por estar no terreno, para poder fazer uma eleição ou para poder ter essa mensagem que tudo gente me ouve durante esse período que nós estamos tão complicado. Obrigado. Obrigado ao Fórum de Paz por essa iniciativa. Acho que na participando da iniciativa de Café Jornalismo organizada pelo Fórum de Paz, então assistiu a iniciativa. E por um pouco não consegui manter mais saber em outras agendas de causa de trabalho, outros compromissos. A iniciativa é de Ngabachu para juntar, que a gente fala ali, geração antiga com novos para poder papiar na realidade problemas de comunicação social. Mas infelizmente tem que abordar problemas de fundo que tem próprio que está concernendo a comunicação social. Alguns locais que nós estamos falando que é riba. Quais problemas de fundo de comunicação social na Guiné-Bissau? O problema de fundo de comunicação social na Guiné-Bissau é desorganização e destruturação da própria classe e de normas que estão gerem funcionalismo de exercício profissional de jornalistas na Guiné-Bissau. E tem normas, tudo pintado, e tem lei, e tem estruturas, tudo pintado. Mas como é que está funcionando? Mas quem está obedecendo estruturas? Próprio a nível de órgãos. Mas quem está obedecendo algumas diretivas, algumas recomendações que estão saindo de estruturas? E como é que estruturas está funcionando? A semelhança de outros países. Então, gostaria de citar exemplo, que houver uma que a gente citar ali, e tem estruturas que regulamentam o funcionamento de órgãos de comunicação social na Cabo Verde. E que estrutura tem de carteira profissional? E que estrutura tem de ser parceiro sobre funcionamento de órgãos e também sobre exercício profissional de jornalismo na Cabo Verde? Na Guiné isso é possível. E tem sinais, e tem leis, e tem tudo engavetado, e tem estruturas milhões delas. Mas como é que está funcionando? Ora, quando não fala de... a gente fala ali de boicotar e tudo. Eu acho como... E tem alguma estrutura ali de classe que pode determinar boicote para tudo outro órgão seguir. Ninguém quer seguir. Não é que seguir lá. Não era para até amanhã, ninguém quer seguir. Mas hora que tem organização muito firme e tem coisas muito bem elaboradas, tudo que está direito, a gente não seguir. Talvez não ajuda a regulamentar o funcionamento da classe, não ajuda a regulamentar o funcionamento dos próprios órgãos. Mas por enquanto que lá tem, não esquece. Já agora não está aproveitar essa iniciativa para agradecer mais um dia do fórum e também para pedir bom ofício do fórum. Na milhão de estrutura de classe que tem de jornalismo, de órgãos de comunicação social, se fórum poder fazer bom ofício e junta, primeiro identificar todas as estruturas e convidá-los para uma conferência, onde nós discutimos problemas reais de classe, não discutimos problemas de organização de estrutura e problema de exercício profissional de jornalismo, e suma também sustentabilidade de órgãos que a gente fala ali. O fórum está fazendo bom ofício, identifica as estruturas que tem e organizar, e possível ter depois das eleições, e está fazendo, e chama classe, e a gente discute matéria, de maneira a fazer fusão de ideias que tem, e
tem divergência, mas como é que não resolvido, como é que não ultrapassado, e juntado tudo ideias, e por um direito, não organiza poder que sai de aqueles que saem de eleições, não apresentar tudo, normas que sai de que foram, para ajudar a organizar a classe, organizar a estrutura da classe e organizar a própria forma de exercício profissional da Guiné. Talvez está resolver aquele tabu que tem de que problema de jornalismo militante que não há. Pensei nas formas que não pode ajudar para resolver. Muito obrigado. Bakar Kuyate, em vez de Bakar Kuyate, penúltimo interveniente, em seguida não encerra com Ivna. Ela ainda é do último interveniente. Bom, primeiramente, não agradecer, muito boa tarde para todos os garantes, minha mamães, minha papéis, minha colegas de comunicação social. Para mim também, e primeiro biasco na participar nesse café de jornalistas, né? E não agradecer o Fórum de Paz, junto com o Sinjotex, para essa iniciativa. Bom, a minha modesta opinião, enquanto alguém também que está nesse caminho há 2 anos, o que é que me está percebido de jornalismo na Guiné-Bissau? E questão muito caricato. Porque, primeiro, manga de questões que não levanta ali, está consagrado na Constituição da República. Se não vai para baixo, no artigo 56, está consagrado lá. Liberdade de imprensa, sim, e tem interferência de políticos no aspecto jornalístico. Mas hoje não estava a questionar. A gente fala como gente grandes, que antes, hora que não beles na rádio, não está contente, não está falando sim, senhor. Mas hoje que até dá o prazer de ouvir rádio. Porque hoje que é jornalismo que nós estamos a fazer, vou até desculpar. Mas que é jornalismo. Mas sim, não está a fazer notícias encomendadas. A minha assim que está a falar. Porque a hora que o jornalismo que tem liberdade de pensar como tem que ter uma notícia, a hora que escrever, acaba e paga mais. E busca outra coisa mais para escrever. Eu nunca quero fazer jornalismo. A mim, não está a trabalhar com parte digital. Mas dentro daquilo, acaba de descobrir manga de coisas que está acontecendo. Jornalistas próprios, a nós, entre nós que se inteligem, alguns de nós colegas que estavam entregando, estavam a falar como esse que é do nosso lado. Mas como é que aquilo é possível? Então não tem que ter no lado. Não tem que estar no lado só de verdade. Jornalista que está falando como um bom, a minha vai cobrir essa conferência de imprensa para ver como o dinheiro não é dado lá. Enquanto botem lixo lá na paleta de melhoramento, botem questão de ambiente, gente não construir casa nas zonas úmidas, o que não fazer lá? Será que aquele é jornalismo também que nós estamos a fazer? E aos nós, questões de consumo de estupefacientes no meio da nossa sociedade. Quem que investiga aquilo? Quem que disse aquilo à tona? Quem que vai para saber como é que o batucada está organizado? E esse que deve ser no papel de educar, sensibilizar, informar e formar. A mim acha como aquilo é a melhor forma de não fazer jornalismo. Porque se não pegar jornalismo de político desde 2014 para essa parte, praticamente só promover gente. Então alguém está falando como a mim ser analista na órgão. E também ele ia analisar e busca e pinta as coisas e está nomeado. Ora que nomeado, a boa própria que está vira mais e guerra. Isto não acontece. Isto não acontece. Mas não tem que parar, não pensar como. Se a mim fala como um de panseiro jornalista, a mim pode rico no jornalismo. Agora é questão de a mim ter um modelo de negócio, porque aquilo que atende nos órgãos privados. Se que tem modelo de negócio, a boca pode vender serviço. E isso tudo tem, e preciso não pesquisar. Portanto, para quem toma aqui o tempo, não fala muito obrigado por essa oportunidade. Mas importante é nós tudo não trabalhar no une, porque sem união nada é possível mesmo. É possível. Muito obrigado. Boa tarde para tudo, gente que está ali. Ivna dos Santos de Catumbi TV. Bom, acho que não é para nome do menino que está ali, tudo que teve a oportunidade de intervir. Um objetivo falado de liberdade de imprensa está em risco ou em ameaça ali na Guiné-Bissau. Mas a mim acho que nós está ali, mas não tenta tapar só com binária. Ali na Guiné-Bissau, liberdade de imprensa e fachada. E ilusão, para se alguém dá liberdade, mas e não condicional. Calque ganho ou calque
orgulho quando sentir fazer o trabalho. Então, acho que uma liberdade de imprensa ali na Guiné-Bissau e como está ameaçada e que existe. E miragem, porque de 20 anos até ali não houve a mesma coisa de como a liberdade de expressão está ameaçada. Então, acho que a ameaça é concretizada já e que existe. Falar também como jornalismo e curso de risco, acho que não menospreza outros cursos para ver médicos da forma, mas esse como é ter risco de perder paciente na mesa de cirurgia. Não tem tropas que também missões, esse como é na apanha tiro, é na morrer, mas é da fazer aquilo para não poder dormir bem. Sim, é com ensino próprio para ver. E tem tropas de Nações Unidas que estão fazendo missão na toda parte do mundo. É com ensino, a não ser que é família, mas é também batalha, para nós não poder dormir. Então, se fala como jornalismo e um curso de risco, então não tem que dubindar que não pisa, né? E acaba a pena não fazer curso. Porque antes de não vai para fácil, todo mundo se vê calque riscos, calque probabilidades de o espancado, o desaparte, mas que se não ajuda para riscos e que é que não faz, então profissão que não existe. Porque acha no mundo que tem uma profissão que está falando como risco que tem. Mesmo na cozinha na casa, tem risco de morrer lá. Então, não está para sol que pinere. No que não toca com o processo eleitoral, acha na lança um desafio para o sindicato. A mim acha como se tem maneira de não fazer 2 meses antes de campanha eleitoral, ou seja, 2 meses antes de eleições, para deixar os jornalistas fazer uma investigação sobre tudo candidatos e partidos que não tem, né? Para o público ter a opção de fazer escolha. Eu tenho um ditado que está falando, somos com esse caráter de um homem e dá poder. Acho que e que precisa chegar na extremidade para vir subir caráter de alguém. Mas se fazer uma investigação ao fundo de candidatos e partidos, lá público não se vê. Mesmo que não vota Natal alguém, não se vê que é que não pera no futuro. Então esse é um desafio que está lança para o sindicato e para nós jornalistas tudo que está ali. Obrigado. Muito obrigado. Mulher agora. Ou poder continuar. Exato. Manona Falabos, muito obrigada por essa boa intervenção, muito rica. Nico, viu? Só não assiste. Então, obrigada, Ivna, obrigada, na curso a partir de Ivna, Cavaiana, nativamente. Muito obrigada por bom estudo. Entretanto, não passa, não painelistas, Indira, primeiro interveniente aqui, Chuda, parece que dirigiu alguma coisa, né? Alguma questão. Antônio Chuda, sim, sobre, exatamente, sobre a situação que passa aqui. Não, o que o sindicato tem informação de aquele certos jornalistas, 13 jornalistas na Supremo Tribunal de Justiça, o sindicato posiciona não papel diretamente, mas não papel através do comunicado que não emite, não condena, porque condenável não continua a condenar, não emite aquele comunicado, onde não fazer condenação e não pedir autoridades, qualquer que seja, para moldar formas de relacionamento com a comunicação social, porque é inaceitável. E está acontecendo, é aquilo que chegano, e manga de outros chegano, mas manga deles também que está chegando. Manga deles que está chegando, porque o próprio colega está decidindo submeter até ficar com ele. Mas, a hora que o sindicato dá conta de algum caso de gênero, não está posicionando. E não vai continuar a posicionar. E para falar Fórum de Paz, mais um bias, muito obrigado por essa parceria, e tem já há um ano, e não acredito que ainda vai continuar. E nesse processo eleitoral não vai fazer manga dele de trabalhos, porque não tem manga dele na agenda, e não só com o Fórum de Paz, mas com os parceiros não vai continuar fazendo o trabalho, corda sentido a jornalistas sobre aquilo que não é papel, e sobretudo nesse processo eleitoral que nós estamos. Para falar colegas com mais uma responsabilidade de nós e um trabalho que tem exigido sacrifício, a mim está falando sempre sacrifício, porque se você faz um curso ali, tem que sacrificar. Então, não tem que continuar sacrificando a cumprir leis que não tem à disposição para fazer um trabalho. Não tem que sacrificar obedecendo na consciência para não fazer um bom trabalho e para notícia público tudo aquilo que é importante.
ataques, insultos, que elas que interessando, que devem interessando nas não reportagens durante o processo eleitoral. E nas não reportagens, porque ora quando passa insulto, e que só que alguém quando passa insulta tudo quem não ouviu. Então, para nós se cedo, cada vez mais determinado, não fazer o trabalho, fazer um jornalismo limpo, sindicato, está para a classe e não continuar a defender a classe. Na verdade, e fazer tudo aquilo que é nossa missão. Muito obrigada. Já agora, Demba, se faz favor, porque Demba tem já. Observações finais, se tem também alguma resposta inerente à intervenção. Não, a minha constatações finais, né, gostava de aproveitar esse espaço para tecer um cenário que, para mim, tem sido um objeto de preocupação, né, convivência entre velha geração com nova geração. Neste quest, diretamente responsabiliza a velha geração, né, que se generaliza na tudo, mas para responsabilizar sobretudo aquilo que está sendo comportamento com a nova geração. Para ver, não está na campo de jogo de competências, nem não está na espaço de tipo de medir forças, né? Mas nós estamos onde é que não podemos complementaria aquilo que experiências de outro. Para a velha geração se vê como é ter responsabilidade grande, deixando aquilo que é conhecimento, aquilo que é experiência e aquilo que é valores com a profissão. Mas tem uma distância grande. E tem uma distância grande. A nós, na escola, na CEMIX, nós criamos um espaço onde é que nós temos a velha geração para papel com alunos. Para não entender como aquilo é uma das formas de eu conseguir transmitir ou deixar aquilo que é legado, aquilo que é saber. Né? Mas, e que é só lá. E tem que ser uma coisa constante. Mesmo eles, a nível social, têm que estar atento àquilo que a nova geração está a fazer. Se alguém fazia uma informação e teve uma outra atitude que é correto, vou chamar diretamente. Nem se para telefone, vou orientar, vou mostrar caminhos como é que ele deve fazer, que é que ele para poder melhorar o trabalho de classe. Para falar como e tem uma retórica que é vulgar de como jornalista somos sincero somos rico que tem que ser jornalista que é antigo não tira aquilo lá riqueza que tem nada a ver com dignidade ninguém aliás linde que nós estamos ninguém quer ser pobre se não deveria na metade para cuidar lado com vai lado pobre claro tudo a gente não vai naquele outro lado mas mantibu dignidade que bindi soma que outro está bindi mas não mudar retórica para transmitir mais novo de como jornalista tem que ter dignidade, tem que fazer informação com imparcialidade, isenção, com tudo aquilo que a ética está recomendando. Né? Tudo aquilo que formas corretas de fazer informação para chegar para o público poder consumir uma coisa limpo. Portanto, não usa aquele que não limita, né, aquilo que tem sido alguns retóricas de desmotivação para a classe. Não, a nós não é parente pobre, não. Jornalista tem... a nós é parente pobre, né? Indira na lembrança ali de como alunos na corrida de curso, não só para ver como a gente está fazendo propaganda como o que tem que rico para ser jornalista, mas também para ver como a gente está assustado. Papéis na falar ser filhos, acabou a escola, para ver como é curso que eu a gente está assustado. Não, a nós não sentimos aquele problema na escola. Bom, de maneira que nós temos uma responsabilidade grande para trabalhar, para a classe poder ser atrativo, para ocupar aqui o verdadeiro espaço que tem. Tudo a gente está falando como é uma profissão nobre. Que se nobreza, onde é que está nela? Se a gente próprio se sentir atrativo para a profissão, né? Pensa como e coisas que não livre enfatizar nas nossas comunicações, nas nossas relações com outro, né?
para não poder influência, para a classe poder ter homens e mulheres com capacidade, competência, para produzir conteúdos de qualidade, sobretudo para trabalhar com independência. A mim, e que pelo facto de como estão a trabalhar num órgão que fácil e político, e porque não tem que fazer informação de maneira que mística, não tem que ser do seu menino mandado, não. Não pode trabalhar num órgão, mas tem que ter a independência de mim. Aquilo que preciso para jornalista ter dignidade e, sobretudo, põe a pessoa no primeiro lugar. A pessoa, enquanto profissional, para que você seja influenciado. Porque só para o facto de que não trabalha num órgão de político, não tem que fazer o que ele ensina, não tem que fazer o que a profissão está mandando fazer para poder servir a população. Obrigada, muito obrigada. Obrigado. Tiago, muito sintético. Nasceu. Não, permitem-me um apelo a mais grandes. Tudo quem que garante na comunicação social se vê como tem respeito e consideração para ele. Mas, botem paciência. É políticos mistos. A partir de vós, não ouvi bom falar, é profissão tem risco. A gente está atacado na Nundé, não ouvi exemplo, para poder continuar maltratando. Mas é que está papel de excelência. Na entrevista, ele fala, anda pouco na tal cau. Papia, é tobi, não fórum próprio, não é legitima, aquilo que está bem. Vou permitir usar termo. Não. Seguinte, na matar no outro terra lá, para não matar, para ver o próprio povo que parse, que junto. Então, esse é o apelo a garante. Ora que vou ter oportunidade, porque manga deles que não mandam ali, ou já vão exercer jornalismo, se calhar nem escola é que vai ainda. E ora que vou dar eles, as conversas, era falar, dá bem ninguém lhe garante isso próprio. A mim pensa como aí tem certas coisas que não estão a passar ali, ou já vos na partido único, talvez é da povo para o comandante, para general, para que, talvez é aquela. Mas, rádios que fugiado, rádio que terrorizado, gente que assustado ao meio público. Então, vou ter paciência, vou ajudar nessa questão. Conselho de Comunicação Social. Me entende como é muito importante para nós trabalhar na formação contínua de jornalistas. É verdade, como é gente que tem entrar, para ver critérios próprios de entrada, né? Não órgãos. E casa claro. Casa claro. Então, Conselho Nacional de Comunicação Social pode trabalhar na questão de formação contínua, promoção, através de fazer projetos para outros parceiros, para ajudá-los. Sobretudo, aqui na próxima, nós sabemos como é esse ano de calendário eleitoral, sobre processo eleitoral. Na eleição, e deve continuar a ter uma relação sã entre órgãos e o CNE, que é fundamental. E o CNE tem que obedecer, sem exclusão, para permitir todos os órgãos participar no processo eleitoral. União de classe, gente pensa, gente papel. Classe está dividido. Que panchidura de partidos políticos? No jornalismo que consa, antes de chegar a partidos políticos, panchidura, de duas direções, de duas casas que a nós na criação de mangas de organizações de classe. Aquilo que está direito. Ora que nós está dividido, é fácil para não perder guerra, entre aspas. Guerra no bom sentido, de não ter boa vida. Não pode ter boa vida, porque se uma que chefe faz não fala ali. Se fala ali boicote, tem gente que não fala não cana boicota. Não divide órgãos para partidos políticos. A mim diretor de um órgão, a peca não anda. Para si tem diretores de órgãos que tem caro, então que se anda na caro. Me se anda na caro. Mas buta de agora, ora quando falam como a minha órgão e de partido X, agora o órgão e de partido X ou e de candidato ou e de alguém Y, a buta tem vida confortável. O carro ar-condicionado que está para lá. A mim nem bicicleta não pode ter. Então, união de classe é muito fundamental. Durante esse processo eleitoral, a mim entende como no papel
E tem que continuar cedo, informar, educar, fiscalizar, dar voz a cidadão. Aquilo está passando naquilo que não introduziu, Rádio Capital introduziu na 2019. Audiência eleitoral, um confronto entre candidato a deputado que quem bem dirigir destino para 4 anos. Então, acha como aquilo pode cedo. Não tem que continuar a trabalhar com ética, verificação de factos e tem independência editorial nos órgãos. Aquilo pode custar ou não. Pancabantanira. Pancabanta. Uma eleição justa, e bom penso fica claro, uma eleição justa e está depender de informação livre, plural e responsável. Tudo gente tem que dar o papel, a começar para órgãos públicos do Estado. Obrigado. Obrigada. Tia Paula? Sim. Nesse processo eleitoral, enquanto comunicação social, no papel de, evitar, para combater discursos de ódio, né? Para não serem imparciais, verificação de fatos falados do Chile e também respeito para a ética e deontologia. Mas se só toca uma coisa atrás, Fernando Jorge tem que perguntar-lhe como é que não pode organizar sugestões de boicote. Se te dá exemplo do que é fazer na televisão na 2000, mas fica conta tudo. Não só fazer marcha, vai para a primatura, vai lá para a Assembleia. A Assembleia funciona lá na antigo hotel atual, antigo hotel na altura. Fazer marcha, que ser discurso. Mas é feita a televisão. É feita a televisão 12 dias. Também a hora que fazer tudo, fazer imagem. Bem agora entrevistar outro lá dentro no estúdio. Até abre só que hora mostra a imagem, entrevista. Dessa forma. Olha, nada é que fazer, está pantano não às vezes. Nada é que chegar a fazer. Ainda por cima que diria que a trabalhadora é pagada. Nada que acontece. Abre assim como é que estava na razão. Deixa abre normal, ninguém quer castigar, ninguém quer fazer. Então, às vezes já está tentando pantano para que não faça o que não deveria fazer. Mas é impossível. Ou que não junta tudo. E para falar também como a ideia são corre direito. Suma como no início, responsabilidade tem de ser partilhada. Responsabilização é coletiva. Se CNE trabalhar projetar, trabalhar com transparência. E partidos políticos respeitam as regras. População, através do nosso trabalho, conseguir votar com consciência, sem influência, sem dar o dinheiro, sem dar o arroz e todas as coisas. E a nós não respeitar. Não respeitar a lei, não exercer nosso trabalho com isenção, com ética, com coragem, pensa como é possível quando chegar aqui com nós. Muito obrigado, para agradecer também o espaço ali, Lira, Fórum de Paz. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sim, deve ser uma coisa mesmo precisa. Fabia, que coisa deputados, acaba tirando a palavra tudo. Mantendo um jeitinho como ele fazia na Câmara. Bom, para encerrar no ciclo de debate, acho que é muito interessante. A mim, cara, vai repetir, o que a gente se fala, mantém amanhã nota direito, ou seja, nós temos que não gostamos de escrever pouco nessa papel. Para mim, ainda falar de boicote, que é possível, para mim, fazer reunião, e claro, colegas cancelim falar, e que é fácil, desde que na redação, até na própria redação, e tem lado A, lado B. Porque tem na própria redação, as horas, como uma chega para entrar, outra equipa está cala a boca. Para que eu ouvi que é falar. E triste que é passar na comunicação social. E bom para nós chamar coisas para nós, a mim gostar. Porque ele é como a missão da minha coba que não vai encarar com ninguém, verdade, sabe quanto. Outra coisa, é de separação que tem na classe de comunicação social. E que tem união, e que não tem nenhum dia, por enquanto, nós estamos em situação. Para ver que para ver não interesses. Não gostar de usar a expressão fome e está emagrece, mas está matar. Então, se a nós não vamos pautar para não barriga, para não bem-estar, não cai lembra nenhum dia como nós jurava a ontem, como não conta a população, povo de Guiné-Bissau, verdade, não trabalhar na isenção com imparcialidade. Aquilo que está a acontecer, tendência está ao mais alto nível, verdade sabe contar porque criou ali, verdade que está a contar, alguém repetir ali, desde no topos na cabeça para chegar na nossa geração, para quem diz base, situação que está acabando de complicando e na te ensino todo dia na complicação, depois na abusos, riba de nós. Políticos na abusa, riba de nós, para ver a verdade, e que tem profissão que tem risco.
e que tem alguém falando ali, toda profissão tem risco, mas também cada profissão também tem essa liberdade. Porque se não for assim, tem liberdade de expressão, portanto, também tem liberdade de falar alguma coisa. E que eles estão claramente definindo na Constituição da República. Não ajuda um outro, não trabalha, não tem união, não defende um outro, mas na verdade, para ter poder avançar, para a classe poder avançar. Porque é que não verificar na classe jornalística, é normal. De bater chulha alguém, ela lê grupo de quila. Porque tem aqueles que estão firmando conta claramente, a mim que está fazendo política, porque não tem nem cartão de partido político. A nossa escola não está firmando nem assim na riba de teto, não fala aquela. Mas o povo, antes da jornalista, o pedido, o povo, que é por votar, ou por ter tendência, ou por ter pretensão de votar. Porque o povo, o pecador, o podia como é candidato que não avança, que tu pode avançar. Mas também não deixa de entregar um outro, porque perigo que nós estamos nele. Nós estamos no perigo, não avança para mais perigo ainda de entregar um outro, de mostrar um outro esse de lado A, lado B. Também não acaba aquilo e que é fácil para não ter avanço na comunicação social. Obrigada. Obrigada, sim. Emocionante. Tu não, João? Sim. Vou desculpar, não fazer um último comentário final. Para os organizadores começar, parabéns, eu consigo fazer esse segundo ou terceiro. Ai, tio, e mais, tio. Ok, a mim tem 12 bias e houve um bias que nunca pude vir. É como a Ana fala. Não tenho que cumprir hora, realmente. A minha proposta que me vai fazer ali, a organização, é essa. Para não dar palavra a gente, ou já na papel de questão da organização, e que era tanto na luta sindical, embora aquilo é um fator permanente, aquilo não tem que bater a fazer, aquilo é fazer parte de profissão. A mim não falava mais no sentido como é que redações, do ponto de vista editorial, uma das coisas que não tem que enfrentar é esse que um colega levanta ali. Não trabalha a reboque, não tem bambu na candidato. Aquilo é um fator muito degradante no período eleitoral. Quer dizer, embora o jornalista está fazendo muitas vezes com boa fé e que tem meios, alguém na Chigantal até que cau, ele está confiante como aquela cana bem cobral para ir para a se defende desse ponto de vista. Mas é muito difícil, não se vê naquelas condições que coisa está a correr, é muito difícil alguém que dá, ele é bom nascer autocarro, e dá comida, e dá bebida, talvez até dados móveis, sei lá, outra coisa, saldo. para que bem cobrar ela. Além do ponto de vista físico, aquilo é desgastante para o jornal. Mesmo matei um bias, campanha de João Mave, na ABC campanha, na Leste, na 2019. E fazia abertura dessa campanha lá na Pitch. A mim estava lá desde para amanhã. Naquele tempo eu estava no jornalismo, está no disse. Estou obrigado a ouvir que candidatos na falar. Então estava lá. Os jornalistas vinham quase só não tiveram. Homem também, e que começou esse comício enquanto jornalistas que cheguei. O chamo hoje aqui autocarro entra, quase só não tiveram. Sinto pena de que gente. Outros nunca se nem querem comer. Eu penso como ela caldo comer não tem próprio. Na Pitch quase restaurantes que tem praticamente. É caos que está fazer comida assim lá cachorro. Portanto, eu já propus essa ideia de organizar, como é que não organiza na período lá? Porque é outra questão de liberdade, é uma questão permanente. Sim. Lembra que outros duas coisas é coisa para piar, tio? Nunca fala para que a gente se papiasse. Essa também fazer parte, como é que não organiza. Mas como é que não pode contornar esse tipo de problema? Do ponto de vista editorial, como é que não deve organizar para escapar é coisa ali? Para que bambu na partidos, pensa, tempo tem, outro viagem poder. E naquela lei, que na papel, não dava palavra a gente própria que está lida dia a dia com informação. A nós agora, em função de perguntas, não olha como não pode ajudar. Pensa que foi em vão, essa coisa ali. Embora me sinta frustrado um bocado por caminho. Mas que tempo que não teve? Quase 1h30, muito pouco. Estava previsto 10 horas. Sim. Mas pensa. Ainda tem oportunidade para estar. Somos a. Mas que me só elogia você também, sim, sim. O facto de boa convidar atores muito que têm contribuição para isso. Alda Costa, que trabalha longo tempo na períodos difíceis do Partido Único, que trabalha na Rádio Nacional. Pedro Quadé, que trabalha tio na
A nós que funda no Pinja praticamente, mas depois vem para fazer outro curso e vem volta mais a própria jornalismo, mas a partir de uma ONG credível, que acabou estudou com o Tiniguena, que publicava Mato Malgos, até nesse programas de rádio. Ele que dirige aqui a campanha que Tiniguena está fazendo, nova geração de Tiniguena, leva alunos, melhores alunos de vários liceus, leva eles na tudo regiões de Guiné, explica-lhes cultura de Guiné, como é que na luz está a cozinhar, como é que está a fazer, como é, tudo. Ele que está dirigindo aquele programa. Não pensa em gente que vou fazer bem, vou combinar, não pensa quem teve que não pensa bem em Indira. A Indira mas foi boa ideia, ótima ideia. Obrigada. Obrigado. A mim tem 3 notas. Primeiro, sobre a eleição. Mangar Bias não está enganado, não está, sobretudo jornalistas, comanda manga de atores, não está preocupação com o ato de votação. Mas não perde grandes oportunidades, não quer saber como é que a atualização faz isso. É que o processo eleitoral é um processo que o ato de votação é uma coisa simbólica, talvez até menos, mais pacífico. Não que acompanha a atualização, não quer saber quem é atualizado, não quer saber para informação o que acontece, como é que leitores atualizados. Gosto não ter um dado que a nós não fica já em desvantagem para bem se contra que atualização e coisas credíveis ou não. Não está fazendo fé como é por ser. Mas não é que não chega a ser na Guiné-Bissau. Quem que pode garantir como a gente que tem trazido um documento é a recência? Quem que pode garantir como no processo próprio de recensear eleitores e basta ter um testemunho? Se não tem a certeza como é que tem manga gente que se trabalha ali na Guiné-Bissau, que tem o documento de Guiné-Bissau, é capaz de testemunhar para ser primo com bem a um turista. E me fala como é processo, nunca fala está viciado, é por estar viciado, base não uso, não canota. E tem as coisas de todo esse processo, com a birranca gosto, com campanhas eleitorais, não cana por estar na tudo caos, não cana por acompanhar coisas. E não cana bem conseguir se qual meios que usado, se a mim pode ter meios, não pode usar mais do que aquilo outro, me fala meios de Estado. Mas tudo é logísticas, não bem pôr à disposição de alguém, e não bem lei, e depois, mais caricato, gente que cama de toda essa situação, é não bem falar, não, eleição é livre, e justo e transparente. É fazer só 2 semanas, 3 semanas, não falar de observadores internacionais, porque eles que estão de selo branco, riba de no processo. Às vezes até fica só na periferia, é que até entra na tabancas, é que até acompanha processos. É muita pena, a comunicação social não tem muita tarefa. Já agora, na liga, com outra coisa, a mim que me perceber, jornalista que deve ser esperto e deve ser inteligente. Para nessa maneira de pensar na esperteza, de apanhar notícias, maneira que está tirada, não que ser tanto inteligente na Juve, é como a os, vou poder contar em a voz que está diariamente ligado com comunicação social e cá nos que tem agenda de comunicação social. Não sei lá os, não escuta perguntas que está fazendo, se aquilo está elaborado na direções de redações. Que tem muito alguém esperto que não preparar a agenda. Tanto respostas e suma como que não comunicação na evolui. Tudo que lá, assim que não está pegado, não está fazendo. É muita pena, não tem que ser muito inteligente para não mudar. Alguém fala na repisa, não que tem agenda de comunicação social, e cá nós que tem agenda. É muita pena, esse tem que mudar, não tenta ser um bocado mais inteligentes, porque São Humberto fala como a jornalista e uma polícia. A polícia só trabalha com inteligência. Então, se não trabalha com inteligência, não fica não é esperteza e não fica quem de expectativa e quem que mais inteligente que jornalista que não orienta toda a agenda de comunicação social. Então, esse que me fica com ela, para falar como é possível, através desse tipo de lucidão outro, não pode ajudar outro. Me fica com uma coisa que ela fala há bocado. Eu não tenho um rádio pequenino, não está banca ali na Malaf.
hoje aqui está na fala como não tem que continuar com notícia que não começa a pair cava. A nós não notícia como e descobriram bomba na mina na Nchale. Não publicar nas redes sociais. Até hoje a gente na Punta que é de mina. Até hoje. Até hoje. Ora que Punta não te fala, boia, a mim que barra não te fala, não digo vai agora Nchale. Obrigado. Muito obrigada. Sim, muito obrigado e com grande prazer que nós até primeiro café que vou organizar, nós somos um grande bebedor de café. Com muito gosto com bem participar e para mim se esclarece 2, 3 aspectos. Primeiro aspecto, nós falar com jornalismo em profissão de risco. Não falar mais no sentido de encorajamento, apesar de que é que deve implicar para não desistir no nosso trabalho. Que é que manda dar exemplo de que Cabral está falando. Mas não deve contar verdade tudo hora. Mesmo se não se vê como depois não conta verdade, não passa mal, não deve contar verdade. Cabral que fala aquilo, Camilo que fala aquilo. Segundo aspecto, me se alerta jornalistas de como mais bias na campanha eleitoral e tem manga de polêmica, manga de junta entre jornalistas e políticos. Para ver o quê? Para ver o conceito, forma de maneira que um jornalista também faz notícias, maneira que o político também se pode divulgar, às vezes está totalmente diferente. O político também se pode dizer o que ele fala para o público, maneira que não é agradável, mas o jornalista entende que não tem que bem fazer, tem que bem dar tratamento para depois agora para um começar a publicar. Então, é choque permanente que está. E ali que o jornalista não tem a habilidade de fazer o que é melhor. E não o que o político não fala, não, me dá um dinheiro, leva ao hotel, tal coisa, e para fazer o que o cara essa coisa com o político e está correspondendo a nada. Não falar isso porque muitas vezes já, né, no andanças, às vezes na coisa de comunicação social, não tem mangas, queixa que está falando, não, olha, não dá falar, tá, mas o que vim põe na televisão, que não tem nada a ver com o que a mim fala. Então, está chegando a mesma, outro dia também mesmo, por desculpar, com o brutasco mesmo. Para contar como não, me investir dinheiro, mas me se pode tal coisa, mas capula. Portanto, jornalistas e risco são ossos do ofício, e tem que aspectos, que bom aspecto, mas tem que aspecto que está passa mal, mas tem que aspecto também que gratificante, que tem coisa como fazer um bom trabalho, a sociedade reagir, a sociedade não está direito, ou está sentindo mesmo uma gratificação para aquele sentido, para o trabalho, para aquilo que vou fazer. Na parte do Conselho Nacional de Comunicação Social, e tem manga de leis que não falta, mas o Conselho sempre está a reagir, apesar de muitas vezes a gente que está a queixa, a gente que está da parte que está passando, mas está a produzir diretivos para orientar, está a produzir diretivas genéricas, está a produzir para orientar gente, como é que o livro faz tal coisa, ou muitas vezes para condenar, para pedir, para exigir correção de certas atitudes, certos comportamentos, de forma dentro do quadro de lei. Para falar com o Conselho Nacional de Comunicação Social também, desde 91 que existe, enquanto a lei número 6 de 91, tanto no momento a lei está já desatualizado, está em vias de atualização daquela lei do Conselho Nacional de Comunicação para atualizar. Porque no momento o Conselho Nacional não tem nem dentro de atribuições e que está fazendo nem gestão de nenhuma forma de redes sociais, de plataformas sociais, tudo que tem nem competência nem nada, mas e suma na Guiné-Bissau. E mesma coisa, qualquer país de UMOA, a mim faz parte de uma plataforma que está a analisar leis, com o CDAO, está tudo na Jubido, que é que pode fazer para ter uma gestão mais eficaz de redes sociais, com as plataformas sociais, de formas que não seja uma coisa mais civil, de que alguém por exercer cidadania, sim, e tem aquele junta de cobrar outro mal de formas pejorativas, que muitas vezes tem a ver com a dignidade de alguém. Não cobra alguém papel, cobra se mamãe, cobra se filhos, cobra se tudo gente. Então, nós, por exemplo, gosto não ter netos, porque vergonha que alguém cobra mal, porque o neto está a apontar outra coisa que o cara não se explicar. Como anda a postura não é perigosa, agora que bom fazer boas em bota, descontar o meu grande está um bocado. Muito obrigado. Muito obrigada, tio Humberto. Ricardo passa, pensa. Para fichar boa dar só uma oportunidade para o Bicibiti Câmara. Mano Sica. Desculpa, na pedinha perdão para como cana quebra protocolo, cana quebra regras de esse café.
não volto a insistir no elemento ou figura de boicote que a mim disse. Me só mostrou uma coisa. Com todo defeito, com a fragilidade, com as fraquezas enquanto classe, que ela não existe, e acompanhando todo o tempo na profissão, suma na tudo outras profissões. Mas aquela que está tirando, direito de não unir, não juntar, para não fazer frente a tudo aquilo que nós sabemos como é criar um obstáculo. Rosa Parks, nos Estados Unidos da América, aquela história que disse, aquele famoso discurso de Martin Luther King. E justamente o papel de boicote que fazia, porque maltrataram no autocarro. Independência de Índia. E foi através do boicote de Mahatma Gandhi. E não pude. Esse caminho que acontece. Agora, se não falar como não tem estruturas, organizações para aquilo, é outra coisa. Se não ajuda aquilo que não tem aí. Se não ajuda aquilo que não tem aí. Então, não tem essa ideia. É questão de não organizar para não criar outro. Não está criando. Porque não olha nessa eficiência. A partir do momento que nós se despir, não ambições pessoais, não interesses pessoais, e por dar resultado. É isso que a Paula fala ali. O que acontece, na verdade, não organiza debate. Naquela altura, a minha era diretor de informação na televisão. Não organiza debate. Onde é que não ataca? Primeiro-ministro na altura. Segunda vez, o que é diretor-gerais de rádio e de televisão exonerado. Fernando Marnaco, Francelino Cunha. Na altura, a minha era diretor de informação. E foi uma exoneração injusta. Havia como a equipa de reportagem chega tarde à sessão da Assembleia. Mas e chega tarde, Paula mais um piasco que estava lá. Mas não faz o que não deve fazer, que a regra está permitindo. Entrevista que não papel banha. Resultado, é demitir os diretores, sim mais sim menos, não organiza, não tenta corrida para poder, para o governo remediar aquela situação. É caceta. A minha era diretora de informação, não convoca debate na televisão. Não lembra, estava ali o Saidi, ali o Candé, Califa Soares Kassama, a mim, Tegna, mais outros colegas de televisão. Mas eu podia imaginar, amigo cuidido, para substituir Francisco Cunha, como diretor-geral. Amigo cuidido. Mas despide aquilo tudo, não enfrenta, não vai debate, não ataca o governo, vou fazer. O que pode fazer? O que pode fazer para nós? Alguma vez? Suba-se aquela catiga. O que acharam dele? Ministro que era ministro de tutela. E que acharam de mim no tribunal? Porque não fazia debate mesmo duro. Não está a prestação do governo e de ministro que está conselho extraordinário do ministro que convocado para que é feito. E que acharam de mim? No tribunal. Não vai responder. É cada um curo que é livre de daba. Ele é no tribunal, mas sobrevive. Não tem sido dos elementos um exemplo para não mostrar como esse pode funcionar assim. Agora, como aqui pode funcionar? Diante de não ambição, diante de não interesse, diante de que ele é que não pode jubilar. Não tem organizações, não tem instituições. Agora, se não jubilar aqui que não tem, não tem que criar outro, pô. Mas existe. Obrigado. Obrigado, Mano Sica. Tem alda para ficha mesmo? Sasha, vou dançar. Obrigado. Não por isso, amiga. Bom, para a questão de gentileza, de ética, de deontologia, me estou agradecido do fundo do coração organizadores do painel. A cultura da hora na papel, aí na papel como é que não consegui desta vez? Não sei só fazer. E pela bem, estou aqui no papel, todo mundo se pode ouvir, porque eu ouvi com muita atenção. Não tenho papel coisa para não rir tudo, para não coração estar feliz, mas me se fala jornalista, não filhos, que não fazem jornalismo, contente que a escolha que vou fazer escolha certa, mas vou pôr na cabeça como jornalismo que tem risco. A mim nunca acaba papel de risco, um papel de ética que de deontologia. A mim pus só na prática ética que de deontologia. Ninguém que chama na polícia, a mim próprio nunca acaba a polícia, nunca tem bilhete para ir ao tribunal, não faz só ética que de deontologia. Mas para aquilo acontecer, eu tenho que ter secretárias na redação, que não está agenda, boa agenda, e papiado litinho na agenda da redação. E que a cara aqui em Binson, um hospital que usa na fazenda, não é que não faz cobertura, aquilo que tem no jornalismo. Simpatia que tem no jornalismo. E tem
profissionalismo. Vou fazer aquilo, Deus nos ajuda a vós. Medo não quer de ter. Porque no bispo, sétimo falando, primeiro bispo, a verdade vos libertará. Na conta verdade, ninguém quer na pôr na calabouço, porque a verdade na tirão. Acabou medo, nenhum espaço, nenhum momento, nenhuma hora. Você tem que estar firme, convicto naquilo que você faz. Mas bota consulta, boa ética de inteligência, boa guardação, cada dia permanente. Vou fazer uma discussão sobre aquilo, a mim me se fazer, uma candida fazer. A nossa boa chamada, no telefone está disponível tudo, não na conta voz. A mim está diga para a Parada Nacional. Não está falando gente de nós, pensa de 11 horas, nunca se um programa, luar, ok? É na papel que me sim fala, não, que hora que estou virado. É o papel direito, mas papel de forma. Porque aqui rádio, a nossa criar, não me estou já naquele que boss. Por nova geração, não está transmitindo. A não no caminho de transmitir no lugar da nova geração. É como andam fala, vou firma, boy a minha visão. Uma fala da coitada, mete no caráter. Caráter é coisa muito importante, que está comprado, que está negociado. O está pedido que ele é educado que. Então vou firmar no caráter, ninguém can apoiar voz na coisa. Na chama voz na polícia. Jornalista está pronto para vai tribunal. Qualquer hora, suma com o irmão Sibite falei, chama de banco de. Para ver tem a ética de ontologia na Simão. Que vai falar ainda falar, não fazer eticamente, ideologicamente. Não tem que civil na decor, suma ABC. O que alguém bullying não escreve não notícia, não acaba não dar, não colega falar lenha. Havia na rádio, sobretudo jornalistas de rádio. Rádio que tem improviso. Nem que bom dia quando fala, escreve bom dia, não custa falar bom dia. Mas vai falar baqueças daqui, hoje é isso, que tem na rádio. Então, as rádios não fazem, mas é bom. Ele é ética, escreve nisso, não fala bom dia. Fala, escreve bom dia, bulei bom dia. Ele é que é ética, mas que pode improvisar. Rádio que tem improvisado, vai ver aqui que sai, e que está riba atrás. Manga de hora na debate, a gente está ficando a dominar. Debate, estou com o entrevistado, terceiro entrevistador, para ver que tem nada escrito. Eu vou fazer aquilo é um pecado. Vou escrever, vou mostrar sempre como a voz de jornalista. A minha que está não contente, e dia que morre não contente, para bem ter gente esquerda. Obrigado. É fórum para organizar mais debate, mais café, por ser mais almoço jornalista, e por ser mais jantar, e por ser mais... Obrigado. Muito obrigado. Dançou. Mas nunca pude, porque a Sana, por favor, a Sana é só para fichar. A Sana, ok, tá, vamos pensar. A Sana vai ser do último. Sintético, a Sana. Muito obrigado, Mazumbias. Obrigado, moderador, Manilira. E só para a questão de esclarecer alguns pontos, não tem estrutura que não tem, mas não chama a atenção de que preciso fazer para não chegar no nível que não me está. Não deixa três questões ali. Qual estrutura de classe que está ali? Que pode contar com uma e tem órgãos que está representando, que está seguindo, que está obedecendo diretivas. Se aquela rádio comunitária tem alguns rádios que está seguindo, que está obedecendo diretivas. Que a estrutura de órgãos públicos tem uma estrutura firme, está seguindo diretrizes, está seguindo. Do resto das estruturas, a nível de órgãos privados, quem está seguindo quem? Quem está representando quem? E preciso não fazer um trabalho de base, onde que não definir tudo, coisas limpo pus, a partir de lá, não tem iniciativas que não podem avançar com ela. E falar dessa história de boicote, a minha lembrança é calhar sem caiara, e só a capital que seguiu aqui a iniciativa de boicote. Do resto, todo mundo trabalha à vontade. E ninguém fala lá, amanhã nós todos não vamos trabalhar. Obrigado. Muito obrigada. Não chega fim desse mais uma sessão de café jornalístico. Muito obrigada para duas organizações muito simpáticas, a voz felizmente antipáticas. Não gosta de tio, não espera como essa, não tem que distinguir para ser do almoço. E tem que ser do almoço. Café, almoço, depois está bem jantar. Antes do período eleitoral, com certeza. Para ver ideias, por exemplo, com a Sana fala para juntar estruturas para organizar. Mas se cada outro subsídio, como é que não pode organizar para não poder, supostamente, ou consequentemente, fazer um boicote? Sério. Não tem cune, classe tem que estar unida. Porque sem união não cai no bailado nenhum.
é divisão que está a fazer na martirizar o povo. Porque se não dividir, barra sabe contar, não terá na contínua maneira que está, não que olhar. Antes de não ser também jornalistas a nós e cidadãos, né? E autoestima, que o nosso chefe está falando para não ter aqui autoestima, não tem ele com força, mas para comunicar também com força. Para ver se não comunicar no processo eleitoral, cidadãos não estão com falta de informação e, consequentemente, como é que vai votar. Então, muito obrigada, nós estamos juntos, muita força, muita audácia, não pega no microfones que não arma poderosa, para não poder revolucionar esse setor com muita coragem. Obrigada.